Olá, turminha do terceiro ano, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de História. Vamos continuar falando sobre os quilombos e a comunidade quilombola. Você vai pegar o seu livro 2, e vai abrir lá na página 249. Vamos começar lendo sobre a comunidade quilombola Sacopã. Nós vimos que tinha a comunidade dos Palmares, vimos a Mesquita, tem um monte, né? Nós só estamos vendo algumas, ok? Então, a comunidade quilombola Sacopã, ela fica localizada no Rio de Janeiro. E ela foi fundada, ela existe desde 1929. Ainda não foi titulada como terra quilombola, ou seja, ela ainda não é oficialmente reconhecida como uma comunidade quilombola, certo? Isso falando com relação ao governo brasileiro. A história dela. Os morros próximos à Lagoa Rodrigo de Freitas eram ocupados por quilombos e comunidades negras. A família Pinto ocupa o local há 105 anos. É uma das áreas mais valorizadas do Rio de Janeiro. Por isso, parte de seu território já foi ocupado por prédios e outras construções. Por isso, são proibidos de promover suas manifestações culturais. Lá vivem hoje apenas 9 famílias. O modo de vida é considerado um quilombo urbano, porque está dentro ali da cidade do Rio de Janeiro. Uma grande área verde no meio da cidade. Os quilombolas criavam animais e tinham uma pensão, mas foram proibidos. Nós temos aqui a imagem lá da entrada Quilombo Sacopã, certo? Vamos continuar aqui. As comunidades quilombolas lutam para que seus direitos garantidos na legislação sejam cumpridos. No entanto, apenas 129 comunidades têm a posse de suas terras, ou seja, foram reconhecidas e demarcadas pelo governo brasileiro. Outras quase 1.700 comunidades quilombolas estão em processo de titulação. 1.700, estava lendo o número errado aqui, ó. Outras quase 1.700 comunidades quilombolas estão em processo de titulação. Para conseguir a titulação de suas terras, elas precisam documentar que as terras onde encontram eram remanescentes de antigos quilombos, ou seja, é uma herança, né? Enquanto isso, as terras quilombolas são cobiçadas por fazendeiros e mineradoras. Olha aqui a imagem do movimento das comunidades quilombolas do Maranhão. Eles estão lá protestando e pedindo pelos seus direitos. E nós temos aqui embaixo, olha lá, quilombolas na ilha de Marambaia, no Rio de Janeiro, dançando jongo para celebrar a posse da terra em 2015, ou seja, é muito recente também, certo, pessoal? Página 250, ok? 250. Vamos começar com uma atividade sobre verdadeiro ou falso, retomando a questão dos quilombolas. Vamos lá. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. As comunidades quilombolas têm forte ligação com seus antepassados. Ela é uma afirmativa verdadeira. Então, vou fazer um círculo em volta do V. As comunidades quilombolas são remanescentes de antigas senzalas. Falso. A comunidade quilombola, gente, é muito importante frisar isso. Ela não é uma continuação da senzala. A senzala é o local onde os escravizados
viviam, onde as pessoas que estavam sendo escravizadas viviam, dormiam, se alimentavam, ficavam presos às vezes. E o quilombo não é uma extensão da senzala, ok? Embora na senzala era o local onde eles muitas vezes faziam festas, cultuavam seus deuses, faziam festividades relacionadas aos costumes e tradições que eles traziam da África, mas ali não era um local livre deles, tá? Próxima. Um dos desafios das comunidades quilombolas é garantir posse de suas terras. Verdadeiro, né? Tem que ser provado, comprovado, isso não é tão fácil e simples. Os quilombos eram locais para onde se destinavam os escravizados que fugiam das fazendas. Verdadeiro, ok? Verdadeiro. Então, nós finalizamos agora o assunto sobre os quilombos e as terras quilombolas, ok? E as comunidades quilombolas. Vamos agora falar sobre as terras indígenas. Agora, os indígenas é referente aos índios. Foram os nossos primeiros habitantes do Brasil. Quando os portugueses chegaram, eles já moravam aqui, já habitavam aqui. Vamos lá. Assim como os quilombos, há muitos grupos indígenas à espera de demarcação de suas terras. São consideradas terras indígenas aquelas em que vivem grupos indígenas que as utilizam para suas atividades produtivas necessárias ao seu bem-estar e à preservação de seus usos, seus costumes e suas tradições. Isso significa que os povos indígenas têm direito às terras que tradicionalmente habitam. Essas terras não podem ser vendidas ou exploradas comercialmente, o que garante a preservação dos recursos naturais nela existentes. Então, assim, essa terra foi determinada pelo governo, que lá vai ser uma terra indígena. O índio pode chegar lá e vender para um fazendeiro? Não, é proibido, certo? Ela não pode ser explorada para fins comerciais, tá? Ali é para a questão da sobrevivência, manutenção de culturas, tradições e costumes dos índios, no caso. A mesma coisa serve para as comunidades quilombolas, a mesma situação, tá? No entanto, muitas terras indígenas sofrem com invasões de madeireiras. Então, eles vão lá para desmatar árvores e regiões para a venda da madeira. Poceiros, caçadores, garimpeiros que vão em busca de pedras preciosas, ouro, né? Com a instalação de hidrelétricas e com a construção de ferrovias e estradas. A construção de usina hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo, impactou o modo de vida do povo Juruna, que depende do rio Xingu para viver. O que acontece? Quando você vai construir, vai instalar uma usina hidrelétrica, precisa modificar muita coisa em torno daquela região. Então, o rio às vezes muda o curso, a questão dos peixes, da poluição que acontece ali naquele local, afeta o modo de vida. Então, como eles vão pescar e sobreviver da pesca, se não vai ter mais peixes naquela região? A mesma coisa com relação a outros animais que são caçados para alimentação, fabricação de roupas ou utensílios. Essas situações, olha lá, como a do hidrelétrica, geram poluição nos rios, desmatamento e alteração na biodiversidade da região. Então, o que acontece ali? Todo modifica a natureza, mas os índios são afetados, porque eles vivem o quê? De elementos naturais da natureza, como a caça, a pesca, a agricultura. E se aquele lugar é invadido por pessoas que querem explorar,
Como que eles vão manter as tradições deles ali? Não tem como, não é? 251. Eu vou abrir aqui pelo meu livro digital. Você também pode abrir o seu livro digital se você preferir. Com a lupa na mão. O texto abaixo é do livro Histórias de Índio, de Daniel Munduruku. É a história do menino Caxi. Leia o que o personagem Karunempô, pajé da aldeia, falou na cerimônia de batismo de Caxi. Vocês vão ver, pessoal, após a leitura dessa história, que tem muitas palavras de origem indígena, que às vezes a gente vai conseguir compreender na hora, ou então nós vamos aqui no glossário que fica ao lado, ver o que significa aquela palavra, ok? Então vamos lá. Há muitas formas negativas que querem exterminar o nosso povo, a nossa cultura. Os Paraivati é pessoa que não é indígena, tá? Vem até nós com promessas na ponta da língua. Prometem manter nossa tradição e nossos costumes, dizendo que são nossos oboré, amigo, que gostam dos índios, que somos os mais importantes habitantes dessa terra e os verdadeiros brasileiros. Mas o que fazem é sempre o contrário do que falam. Destroem nosso povo e nossa cultura. Poluíram nosso Idibi, a água, o rio, derrubam o espírito de nossas árvores, expulsaram nossa caça. Hoje, temos que andar muitos quilômetros se quisermos comer carne boa, carne de nossos animais, bio, anta, dapsen, que é veado, dajeco, que é caititu, porco do mato, dajé, que é o queixada, poiaim tô olhando aqui, macaco, pussovalva, que é o quati. Temos que navegar por outros rios se quisermos comer peixe bom, pois eles estragaram as margens do nosso Tapajós. Fazem nossos peixes irem procurar refúgio em outras águas. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa história? O que vocês acharam desse trecho? Eu achei bem triste, porque está contando que o homem, na verdade, está o quê? Destruindo o meio ambiente, está destruindo as florestas, está poluindo os rios, está fazendo com que os animais fujam cada vez mais e fiquem cada vez mais escassos, que muitas vezes acabam morrendo, né? Que as margens dos rios estão ficando cada vez mais poluídas e que o homem promete, o homem dito branco, promete que vai cumprir, vai melhorar tudo isso, mas na verdade faz sempre o contrário. E o índio, a comunidade indígena que vive lá no meio, dependendo de tudo isso para manter a sua cultura e tradição, está se perdendo, porque eles não conseguem mais viver como era a forma original deles, de acordo com seus ancestrais lá de 1500, quando o Brasil foi descoberto e iniciou a colonização pelos portugueses. Vamos ver aqui. De acordo com a leitura do texto, responda as perguntas a seguir. Vamos ver lá. O que fazem os Paraivati nas terras dos indígenas? O que o homem branco faz na terra indígena? Vamos escrever aqui a resposta. Eles desmatam, né? Poluem, desmatam, poluem. O que mais? Poluem os rios, né? E afastam os animais, né? Ilha número 2. Assinale o tipo de animais que os indígenas do texto consomem. Eles consomem boi? No texto não diz. Macaco? Sim. Cavalo? Não. Coelho? Não, também. Coati? Sim. E anta? Sim, também. Número 3. Por que é importante preservar as terras indígenas? Por que é importante manter as terras indígenas?
porque delas dependem os povos indígenas que utilizam para a sobrevivência, né? Porque delas dependem os povos indígenas que a utilizam para sua sobrevivência de forma a não prejudicar a natureza, né? Eles utilizam de uma forma que eles não natureza, de forma que eles não prejudicam, eles não estão destruindo a natureza. Eles usam aquele espaço para a sobrevivência deles. 252 do livro. Cadê? Opa, aqui. Vamos lá. Aprender brincando. Vamos ver que legal aqui, ó. Desafio de um pé só. Vamos lá. Vamos aprender para vocês fazerem depois. Reiné Cuputizo é uma brincadeira do povo indígena Calapalo, que vive no Parque Indígena do Xingu. É um jogo em que se precisa de resistência e equilíbrio. Tanto adultos quanto crianças Calapalo podem participar. Veja como brincar. Trace uma linha de chegada. Então, eu estou aqui, vou determinar a linha que eu vou chegar. 2. Os participantes têm de correr com um pé só até a linha de chegada, não podem trocar de pé. O mais importante não é correr mais rápido. Vence quem conseguir chegar à linha de chegada sem cair ou trocar de pé. Olha só que brincadeira legal, hein? Dá para você fazer aí na sua casa. Trace de um lugar. Aqui, ó, por exemplo, eu estou numa ponta da parede e vou para a outra ponta da parede. Chama aí a sua avó, sua mãe, o seu tio, um irmão, um primo que mora com você, para poder brincar. Num pé só, põe o outro pé lá para cima, ó, estão vendo meu pé para cima? Vai pular num pé só, vou segurar aqui meu pé para vocês verem, e tem que ir pulando. Mas não vale usar o outro pé para trocar durante a brincadeira. Combinado? Então, bom divertimento aí para vocês, galera. Vamos continuar então nosso trabalho sobre os povos indígenas nas cidades. Atualmente, são 462 as terras indígenas demarcadas pelo governo brasileiro. A maioria se encontra nas regiões Norte e Centro-Oeste. Uma parte muito pequena está no litoral, uma vez que os portugueses dizimaram muitos povos que viviam na região. Hoje, as terras indígenas que existem no litoral são pequenas e não possibilitam que os povos vivam delas. O crescimento das cidades englobou muito das aldeias indígenas que existiam. Na cidade de São Paulo, por exemplo, há 3 terras indígenas: as aldeias Jaraguá, Crucutu e Tenondé-Porã. Há indígenas morando em diversas cidades brasileiras. Olha aqui, lembra que eu falei com vocês no comecinho deste capítulo, a imagem do índio que estava lá pintado com os adereços coloridos, de pena, que não são todos que se vestem daquela forma sempre. Muitos só usam esse tipo de vestimenta em festas tradicionais, lá dentro ou no momento particular ali da aldeia, da tribo deles. Outros já usam as nossas roupas mais comuns, né, que nós vemos no nosso dia a dia. E eles moram lá nos centros urbanos, não vivem em terras rurais. Então aqui nós temos indígenas Guarani em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Uma região que faz frio também. Então olha lá, a vestimenta, e eles estão vendendo o quê? Artesanato tipicamente indígena.
Então, a gente viu que devido ao crescimento das cidades, né, a evolução das cidades para o interior, o que aconteceu com as terras indígenas foram se perdendo, eles acabaram perdendo aquela parte rural e foram englobadas a parte urbana, muitos deles. Mão na massa, vamos ler lá. Olha aqui nós temos, vamos ver, já vamos falar das imagens. Muitos indígenas que vivem nas cidades tentam manter sua língua e sua cultura e preservar suas raízes. Viver na cidade é mais um dos desafios dos indígenas brasileiros. Observe as imagens, leia o trecho e responda as perguntas. Olha lá essas duas imagens. Veja bem, olha, estão com pinturas no rosto, estão aqui com os adereços na cabeça, né? Mas eles estão vestindo roupas de tecido, igual a que nós usamos comumente. Olha lá. Alguns acusam certos índios de não serem índios por falarem português, se vestirem conforme a cultura ocidental. O índio pode falar português, se vestir com mais variadas roupas, morar na cidade e continuar a ser índio. Não é porque ele está vestindo as nossas roupas aqui da cultura ocidental ou porque ele fala português que ele vai deixar de ser índio. Por exemplo, eu sou brasileira, mas eu sei falar inglês e isso não me faz não ser uma pessoa brasileira, certo? Para vocês compreenderem o que quer dizer isso, não deixar de ser índio. Então, assim, eu sei falar o inglês, converso com americanos, converso com pessoas que sejam inglesas, mas eu continuo sendo brasileira, ok? Então, olha lá. Número 1. As imagens representam qual grupo social, pessoal? Representam os indígenas. Número 2. Como você reconheceu o grupo a que pertencem? A gente percebeu o quê? Pelos adereços corporais, né? Pela pintura. Provavelmente por isso que a maioria de vocês possa vir a ter reconhecido por que eles pertencem ao grupo indígena. Então, vamos lá. E os adornos são aqueles adereços, né? Que estavam na cabeça, colares. Número 3. Por que os indígenas continuam a ser indígenas, mesmo morando nas cidades? Que foi que eu falei agora? Porque eles só aprenderam aquela outra forma, mas eles continuam e mantêm as tradições e os costumes deles. Então, olha lá, porque a identidade dele está ligada à cultura de onde ele nasceu. Então, vamos lá escrever isso. Porque sua identidade está ligada ao conceito de etnia, ou seja, são grupos sociais diferenciados de outros por laços específicos de cultura, religião, língua, comportamento e etc, né? E que compartilham origem e história comuns. Então, o que faz o indígena continuar sendo índio, mesmo morando na cidade? A identidade está ligada ao conceito de etnia. O que quer dizer isso? São grupos sociais diferenciados de outros por outros laços, então eles são diferentes de outros grupos sociais,
por laços específicos de cultura. Eles têm uma cultura específica, uma religião específica, eles têm uma língua materna, né, específica, diferente, entre outros, e que compartilham origem e histórias em comum, ok? Então, isso não vai fazer com que ele deixe de ser indígena. Certo, turma? Um beijo bem carinhoso para vocês. Nos vemos em breve nas próximas aulas. Tchau, tchau!